Abre Romanos 8, a gente vai ler o versículo 15 ao 17. A gente vai ter algumas leituras, mas tudo bem pertinho. A gente vai estar aí entre Romanos, Coríntios, vamos estar bem pertinho. Então deixa sua Bíblia aberta. Se você está na Bíblia de papel, Romanos, ele está depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Fácil de achar. Versículo 15 diz assim, ó: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Diga comigo, Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você pode curvar a tua cabeça e fechar os teus olhos. Pai Santo, te dou graça, Senhor, pela oportunidade que é ministrar a tua palavra. Eu te peço, Senhor, inunda esse lugar com a tua doce presença, porém poderosa presença, que abala as nossas estruturas. E eu te peço, Espírito Santo, ministre em nosso coração com o teu poder. Que nesse momento, Jesus, nós possamos sentir a tua brisa suave, inundando o nosso ser, ministrando em nós a tua verdadeira palavra. Se há aqui, Senhor, um espírito maligno, se há algo aqui, Deus, que tenta atrapalhar o teu agir, eu clamo ao sangue de Jesus, em nome de Jesus. Todo e qualquer espírito maligno bata em retirada, demônios batam em retirada em nome de Jesus, pois o trono do Senhor está estabelecido nessa casa, e somente o nome dele é exaltado, e somente o Espírito Santo de Deus é bem-vindo, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Esse texto que Paulo escreve, ele é rico em detalhes culturais. Talvez se a gente lê ele sem o conhecimento da cultura romana, sem o conhecimento da cultura cujo qual o texto foi escrito, talvez a gente não consiga captar a profundidade do texto. Talvez a gente não consiga entender a profundidade do texto. E essa palavra, ela já me acompanha há muito tempo. E eu tenho muito tempo que eu quero escrever essa palavra, mas eu nunca sento para escrever ela. Sempre que eu vou escrever, vem outra, e aí eu escrevo outra, e acabo pregando outra, e eu creio que hoje é o dia que Deus quer ministrar isso aos nossos corações. Para a gente começar a entender bem esse texto, eu preciso que você, comigo, junto comigo, faça uma simples exegese, uma simples interpretação do texto, bem simples. Para a gente começar, a gente precisa entender aqui quem está falando, quem está escrevendo esse texto. Quem é a pessoa que está escrevendo esse texto? Olha para o teu irmão e agora, como um bom teólogo, você vai falar para o seu irmão bem firme, vai falar assim: Paulo. Viu como é que você sabe? Você é teólogo bom, hein? Paulo. Quem está escrevendo esse texto é Paulo. O Paulo. Quem era Paulo, pastor? Paulo, romano, judeu, de descendência judeu, criado segundo as leis judaicas, mas romano, por cidadania. Provavelmente o pai dele, o avô dele, recebeu uma cidadania romana, talvez por escravidão, foi escravo por um tempo em Roma e acabou recebendo a cidadania por benignidade, uma brecha na lei romana. E aí Paulo nasce romano também. Então Paulo era entendedor da lei romana, entendedor da cultura romana. Paulo, ele tinha a propriedade para falar aos romanos, e por isso que o evangelho de Paulo, por isso que aquilo que Paulo escreve, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Gentio é todo aquele que não é judeu. Então Paulo, ele tinha propriedade para falar aos gentios também, porque ele era judeu, mas ele era gentio também por cidadania. Então Paulo era um exímio conhecedor da lei romana. E para quem que Paulo está falando? Agora, como um bom teólogo, mais uma vez, você vai olhar para o seu irmão com muita propriedade e você vai falar assim: Roma. Fala, Roma. Para quem que Paulo está falando? Fala, Roma. Roma, o império, Roma. Roma, a capital do Império Romano.
É para esse povo que ele está escrevendo, para a igreja que tinha lá. Tinha uma igreja pujante, crescendo, avançando. E essa igreja ela era constituída de judeus e gentios. Judeus e romanos também. Judeus e muita gente de outros lugares. E Roma, o império, Roma é um império que dominou o mundo, pode-se assim dizer. Roma era constituída por um terço da sua população era escrava. Você sabia disso? Um terço da população romana era escrava. O atual imperador aqui era Nero, o mesmo Nero que botou fogo na cidade, que o André pregou aqui muito bem quando falou sobre Onesíforo. Nero, alguns anos depois, ele coloca fogo em Roma e coloca a culpa nos cristãos. Era o mesmo Nero, só que aqui ele era novo, estava pensando muito ainda em caçar cristão não. Estava começando. Era um caçador em formação. E aqui, te dando todas essas informações que eu precisava dar para você. A igreja de Roma, os romanos, eles tinham consciência também das leis romanas. Eles também conheciam muito bem a escravidão. Eles sabiam o que era viver atemorizado. Eles sabiam o que era viver debaixo de uma cultura que não era sua. Eles sabiam o que era viver num lugar que não era o seu, numa nação que não era sua, numa democracia que para se legalizar era muito difícil, num lugar onde eram caçados, onde serviam nos serviços de subemprego. Quem está conseguindo entender, tá chegando perto de nós aqui? Eles sabiam muito bem. Então Paulo estava falando, um romano, falando para o povo que estava em Roma, que conhecia as leis muito bem. E ele está falando assim, olha, Cristo não te deu um espírito de escravo. Cristo não te chamou para viver com medo. Cristo não te chamou para viver atemorizado. A gente estava em Newark agora, e eu estava brincando com algumas pessoas lá, eu estava falando assim, gente, para de viver com medo. Vai lá visitar a gente na Flórida. Não, pastor, tem que esperar um pouco aí, porque esse presidente está prendendo os outros no aeroporto. Eu falei, mas eu cheguei aqui. Ninguém me prendeu. Não, pastor, tem que esperar. Gente, para de viver com medo. Então, a igreja de Roma, ela entendia muito bem o que era viver atemorizada. E Paulo estava falando assim, ó, Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te chamou para viver escravo. E o escravo romano, ele era escravo de verdade. A primeira coisa que acontecia quando alguém se tornava escravo em Roma, ele perdia o seu nome. Ele não tinha nome. A gente vai ver alguns exemplos bíblicos, e um deles conhecido é Onésimo. Onésimo, Paulo manda uma carta para Filemão e fala assim, olha, por amor a mim, recebe Onésimo de uma forma diferente. Ele é um de nós, ele não é escravo não. Filemão era o dono de Onésimo. E Onésimo, aí você fala assim, mas o nome dele não era Onésimo não, pastor? Não, Onésimo era um nome dado a um escravo. O escravo, ele recebia um nome de uma característica que ele tinha. Então Onésimo significava útil. Por que Onésimo tinha esse nome? Porque ele era um escravo útil, ele fazia bem o trabalho. Tinha outros que podiam se chamar de fortunato, sortudo, foi para um dono bom, né? E assim, de acordo com a sua característica, os escravos recebiam um nome. Então a primeira coisa que acontece quando uma pessoa se torna escrava, ela perde a sua identidade. E não é sobre escravidão que eu vou pregar aqui, mas o Espírito Santo está guiando para esse lugar. Talvez quando a gente chega aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que a gente perde é a nossa, fala comigo, diga, identidade. Porque a gente sai de lá, né, mãe? Diretora, pomposa, cheia de pose, bonita, inteligente, estudado, né? E aí a gente chega aqui, tinha tantas coisas, nós éramos alguém, nós tínhamos uma identidade. E aí a gente chega aqui e o que mais a gente ouve é o seguinte: esquece tudo que você sabia e começa tudo de novo. Porque aqui, ó, aqui isso aí não dá certo não. Aqui você foi chamado para servir, aqui você foi chamado para ser escravo. Lá você podia ser senhor, aqui não. Aqui, ó, esquece o teu nome, agora você vai receber o seu nome de acordo com a sua utilidade. E aqui a gente recebe o nome de acordo com a nossa nação, né? A gente vai trabalhar, a primeira coisa que te chama é Brasil. Ô Brasil, vem cá, Brasil.
Guatemalteco, vem cá. Nos trabalhos de construção ninguém tem nome. Tudo é a sua nacionalidade. Então a primeira coisa que quando uma pessoa se torna escravo é roubada dele a identidade. Porque o escravo que pensa não é escravo. O escravo que pensa, ele foge. O escravo que sabe quem é, foge. Aleluia. Vai de uma vez, irmão, vai de uma vez. Amém. Espera que eu perdi o fio da meada, vou beber água. Então, pede só mais uma vez lá, para as crianças baixar o volume, as crianças. Eles estão arrastando cadeira, eu acho. Amém. Primeira coisa que quando quando o escravo se torna escravo, ele perde a sua identidade. Fala comigo para me ajudar a pensar. Diga identidade. Identidade, que aí me ajuda a voltar para cá. Identidade. Perde a identidade. A igreja a igreja romana entendia muito bem sobre escravidão. E Paulo estava falando o quê? Deus não te deu um espírito de escravo. E aí o que Paulo fala? Paulo fala assim, ó, Deus te deu um espírito de adoção. E talvez quando a gente fala que nós somos filhos adotados por Deus, a nossa cultura ocidental, a nossa cultura moderna, ela infla o nosso peito e fala assim, tá doido? Adotado? Como é que é isso? Porque a cultura moderna, ela deturpou a adoção. A adoção, ela é um remendo social. A adoção se tornou um remendo social, onde pessoas caridosas adotam pessoas que não têm pai por simples caridade. Isso se tornou o símbolo da adoção. E que os adotados não são tão filhos assim. Não são tão filhos assim. Então se tornou moda, né? Quando alguém adota, aí vai lá e fala assim, você já contou para ele que ele é adotado? Você já falou para o seu filho que é adotado? O dia que ele souber, o dia que ele descobrir, ele vai embora. Porque a nossa cultura determinou que a adoção é um remendo social. Então quando a gente vê na Bíblia que nós somos filhos adotados, o nosso coração grita. E o nosso coração fala assim, então eu não sou tão filho de Deus assim? Então eu não sou tão filho de Deus? Eu não sou filho 100%? Eu sou filho só um pouquinho? Mas quem está falando aqui, repete comigo, diga Paulo. Mais uma vez, diga Paulo. Para quem que ele está falando? Diga Romanos. Ou seja, a cultura de adoção romana é diferente da cultura atual. E eu queria te trazer a pensar sobre isso. Quando a gente fala adoção, quando você lê adoção na Bíblia, Paulo falando que nós somos filhos adotados, que nós fomos enxertados, que o Pai nos adotou. Quando você vê isso, ele está se referindo a uma cultura romana. A adoção em Roma, ela valia muito mais, ela era muito mais legítima do que o filho sanguíneo. Quando o filho nascia, ele não tinha os mesmos direitos de um filho adotado. Você sabia disso? O filho adotado por um pai romano, um pater familias. Quando o filho era adotado, ele recebia o nome do pai, ele recebia o status social do pai e ele recebia direito à herança do pai. Ele era mais filho do que o filho sanguíneo, porque quando uma criança nascia naquela família, quando uma criança nascia do sangue do pai, esse bebê era colocado diante do pai no chão. E esse pai tinha duas opções legais, opção legal, era em lei isso. Ele tinha que fazer o momento tolere liberum. Tolere liberum era se ele pegasse a criança do chão, erguesse a criança nos braços, ele estava declarando assim, essa criança é o meu filho. Ele estava adotando ela dele mesmo. Agora, se ele deixasse a criança no chão e não pegasse essa criança, ela seria abandonada, exposta em algum lugar público, numa escadaria, num lixão, em algum lugar, na rua. Esse bebê ia ser colocado ali e qualquer um que passasse tinha o direito de pegar ela. Só que essa criança, ela tinha sido abandonada, ela não tinha pai, então ela não podia ser adotada, ela se tornaria escrava. Então, quando o filho nascia do sangue do pai, ele não tinha tanto direito quanto o filho adotado, porque a adoção era uma atitude deliberada do pai. O pai escolhia por vontade própria adotar alguém. E quando ele adotava alguém, ele estava declarando, esse é o meu filho. E ele se tornava completamente, legitimamente filho.
legalmente filho. Então Paulo está falando de algo profundo. Muitos imperadores romanos se tornaram imperadores não por sangue, mas por adoção. Augustus, Tibério foram imperadores que se tornaram imperadores por adoção e não por legalidade sanguínea. Então para Roma o laço sanguíneo não tinha tanto valor quanto uma adoção legal. E a adoção legal, ela não era feita simplesmente assim: vamos lá no orfanato, escolhe uma criança e adota alguém. Não. A adoção legal, ela tinha preço. O pater familias precisava pagar um preço para ter aquela criança para ele. Aquela criança, ela tinha pai, aquela criança, ela tinha família, e o pater familias decidia adotar. O pai decidia adotar essa criança. E ele precisava ir diante de um magistrado, levar o pai biológico, a criança. Ele precisava ir lá e pagar um preço. E esse preço ele tinha que ser pago 3 vezes. O pai precisava vender a criança 3 vezes, que era para não ter sombra de dúvidas que a venda aconteceu e que o pater familias tinha total direito sobre a criança. E aí, trazendo uma alusão a nós, a Jesus. E por que Paulo está afirmando assim, ó? Cristo nos deu um espírito de adoção, porque nós tínhamos outro nome, nós tínhamos dívidas para pagar, nós estávamos condenados a uma herança de morte eterna. E aí Deus olha para nós, leva a gente diante do juiz, paga com preço de sangue. E eu posso fazer uma alusão, e aí é uma interpretação pessoal, mas eu posso mostrar para você que 3 vezes a venda aconteceu. A primeira venda foi no Getsemane, quando Jesus começa a suar sangue, quando Judas vende ele por 30 moedas. A primeira venda acontece de forma simbólica. A segunda venda é quando Jesus é levado perante Pilatos. Pilatos decide lavar as mãos e dar o direito ao povo. A segunda venda é concluída. O povo decide por Barrabás e vende Jesus mais uma vez. E a terceira venda, ela é feita na cruz, quando Jesus, ele morre por nós para nos dar a vida eterna. Então 3 vezes a venda foi concluída, para que não tivesse sombra de dúvidas que nós fomos comprados, legalmente comprados. E a gente fomos tornados filhos. Olha para o teu irmão e fala assim: você é legalmente filho. E quando a gente se torna filho, a gente recebe um nome, a gente recebe status e a gente recebe herança. Então Deus te dá um novo nome, Deus te dá uma nova identidade. A Bíblia vai falar que Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mais uma vez me ajuda a pregar, olha para o teu irmão e fala assim: você é filho de Deus. Quando eu conheci a Anne e o Michael, Priscila, Anne e Michael, eles estão lá em Goiânia agora, eles estavam pastoreando a nossa igreja aqui de Marieta. Quando eu conheci eles, eu jurava que o nome da Anne era Anne de Jesus. E eu chamei ela Anne de Jesus durante uns 5 anos. E no dia que eles foram embora, eu descobri que nunca foi o sobrenome dela, de Jesus. Mas, trazendo para uma realidade, esse é o nosso sobrenome. Amém? Esse é o nosso sobrenome. Chama o teu irmão pelo nome dele aí. Fala assim, ó, Sirlene de Jesus. Fala aí. Patrícia de Jesus. Fala, Priscila de Jesus. Esse é o teu nome. E o status social? O status social de perdedor, de condenado, de escravo. Deus te deu um novo status social. Deus, ele te chamou para ser filho, herdeiro, sacerdócio real, nação santa, príncipe. Vê se teu irmão tem cara de príncipe e princesa. Foi isso que Deus fez. E a herança, pastor? E a herança? Deus te deu acesso à herança eterna. Deus te deu salvação, vida eterna, herança, pela qual aguardamos ansiosamente. Amém? Deus, ele decidiu nos amar. A adoção, quando Paulo fala assim, ó, recebemos um espírito de adoção, é uma atitude deliberada de Deus, de olhar para nós e falar assim: eu quero
que você seja o meu filho. Não é uma ligação do acaso, não é uma ligação sanguínea, não tem mérito nenhum. Eu não merecia, você não merecia, nós não nascemos com um brasão de Deus. Não nascemos. Mas Ele olha para nós e fala assim: toma aqui o meu brasão, toma aqui o meu nome, toma aqui os meus direitos, toma para você. Eu decido que você seja meu filho. É isso que Paulo fala quando ele diz assim: você é adotado por Deus, é legalmente filho. Aleluia! Quantos estão entendendo aqui a palavra? Deus nos chama para ser filho. E Paulo deixa muito claro que nós somos filhos alcançados por esse amor, mediante a decisão de reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Em Romanos 10, 9, ele vai dizer assim: se com teu coração crer, se com teu coração você crer, com a sua boca você declarar que Jesus morreu na cruz para te salvar, que o sacrifício dele é suficiente, que ele é o Senhor da sua vida, aí sim você será salvo. Paulo está dizendo assim: nós somos adotados quando reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz. Nós somos predestinados ao céu quando nós cremos no sacrifício de Jesus. Glória a Deus. E essa adoção, ela traz algo precioso para nós. A adoção, ela transforma tudo que nós somos, e eu vou falar bem rapidamente para a gente caminhar para a ceia. A primeira coisa que a adoção de Deus faz em nós, ela remove toda a condenação. Repita comigo, diga: remove toda a condenação. Romanos 8, versículo 1 e 2 diz assim: agora, pois, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Quando uma criança era adotada em Roma por um pai, quando essa criança era adotada, ela rompia toda a ligação com a família antiga dela. Se o pai devia, essa criança não deve mais. Essa criança agora ela recebe o status do novo pai, seja de bondade, de herança, de status social, mas ela rompia esse elo com o passado. A condenação que cabia a ela não cabe mais. Se havia uma condenação sobre a família, se o pai devia, essa dívida passava para os filhos. E quando ele é adotado, esse elo é rompido, e ele não deve mais nada com o passado. E é isso que a adoção de Deus faz a nós. A adoção de Deus faz a nós. Nós éramos devedores por herança. Por herança nós éramos devedores, porque o homem pecou. Adão foi lá e quebrou a aliança com Deus. Adão estragou o negócio todo. A gente estava lá formado em perfeição. Adão foi lá e estragou o negócio. E aí essa herança, ela vem desde Adão até nós. Nós carregamos ela na carne. Na nossa natureza carnal, nós somos pecadores. Mas aí Jesus vai, nos adota. Jesus vai e paga o preço, e Deus nos adota como filhos. Rompe essa linhagem, rompe-se a linhagem adâmica, e agora a gente passa a ser filhos de Deus, filhos do Espírito Santo. E essa nova linhagem espiritual, ela rompe a dívida que nós tínhamos, e a condenação que cabia a nós, que era a morte eterna, agora nós temos direito à vida eterna. Você pode dizer glória a Deus? Olha para o teu irmão aí e fala assim: você tem direito à vida eterna. Antes escravos do pecado, vivendo atemorizados, assim como Paulo fala. Antes com medo do futuro, porque o futuro estava determinado de morte. Agora direcionados a uma vida eterna. A segunda transformação que a adoção de Deus faz a nós, ela nos torna livres. Abre comigo Romanos 6,14. Diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. A adoção de Deus a nós, o preço pago por Cristo, nos torna livres do pecado. E aí, quando a gente
está fazendo a sabatina pastoral, está estudando teologia, existe uma pergunta, já anota André, já anota pai, anota que vai ter. A pergunta-chave é a seguinte: é possível parar de pecar? E aí nós, na nossa humildade, nós na nossa ciência de humildade, fala assim: não, jamais, porque nós estamos na terra e somos uma natureza pecaminosa. E aí quando a gente responde isso, o examinador fala assim: parabéns, você foi reprovado. Porque a adoção de Deus a nós, ela torna possível sim viver sem pecar. Porque o pecado, ele se torna algo fora da curva. O pecado, ele se torna errar o alvo, porque a nossa natureza é transformada. Nós somos transformados de natureza pecaminosa a natureza santa, porque nós nos tornamos filhos de um Pai santo, e Ele é santo e nos ensina a ser santos. Então olha para o teu irmão e fala assim: você é livre do pecado, irmão. Fala mais uma vez, fala para ele, fala assim: então toma vergonha e para de pecar. Fala, toma vergonha e para de pecar. Porque a gente começa a pecar por desculpa. A gente peca e fala assim: não, mas eu tenho uma natureza pecaminosa, por isso eu sou pecador. Eu sou humano e eu só sei errar. Deus me livre, está amarrado. Nós sabemos acertar. E quando a gente erra, a gente sabe pedir perdão e voltar. Então, mais uma vez, com muito amor no teu coração, olha para o teu irmão e fala assim: para de pecar, irmão, toma vergonha. A terceira coisa que a adoção faz, a terceira transformação que a adoção faz, nos dá uma vida nova. 2 Coríntios 5,17, você sabe de cor salteado: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, porque tudo se fez. Vou falar mais uma vez: porque tudo se fez novo. A adoção de Cristo, a adoção de Deus, paga pelo sangue de Cristo, nos dá uma vida nova, transforma tudo que nós somos, as coisas velhas ficam para trás, o laço com o passado é rompido, e agora nós passamos a olhar uma vida nova e desejar um futuro novo. Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer obrigado, Jesus? Só algumas pessoas, fala todo mundo, diga assim: obrigado, Jesus. Deus não te chamou para você ficar preso no passado. Deus, ele não te chamou para ficar preso no pecado. Deus, ele não te chamou para ficar preso na tua vida velha. Deus te chamou para viver uma vida nova. Amém? A quarta transformação que a adoção de Deus faz a nós, ela nos dá intimidade. Romanos 8, versículo 15, diz assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E Paulo, ele não está falando aqui uma palavra solta ao vento. Paulo, ele não está dizendo uma expressão solta ao vento. Ele não está falando Abba, Pai, por simples e bel prazer. Não, Paulo, ele está falando de uma forma intencional. Paulo, ele está falando da natureza judaica dele e está falando da natureza romana dele. Ele está unindo as duas ao mesmo tempo, porque as palavras usadas aqui são Abba, que é aramaico, e Pater, que é grego. Paulo, ele está falando duas formas de chamar Deus de Pai. Paulo, ele está usando o Abba, porque quando Jesus vem à terra, o ministério de Jesus terreno, o ministério de Jesus homem, é transformar a paternidade que havia se perdido no povo judeu. O povo judeu não podia falar o nome de Deus, que dirá chamar ele de Pai, com uma palavra carinhosa. E Abba é uma forma carinhosa de falar pai. Abba é paizinho, meu querido pai. Jesus usava Abba muitas vezes. Jesus se referia a pai. Jesus falava assim: ó, eu trabalho porque o meu pai trabalha. Não é assim que Jesus se refere ao pai? E aí Jesus, ele vem restaurar a paternidade. E Paulo está falando assim: ó, o Espírito que nos adota chama Deus de paizinho. O Espírito que nos adota nos dá o direito de chamar Deus de meu querido Pai. O Espírito que nos adota nos dá intimidade com Ele. Mas ao mesmo tempo Ele está falando assim: ó, o Espírito que nos adota também nos dá legalidade de chamar Ele de Pai, porque Ele chama Ele de Pater. E Pater era a expressão legal para se referir a pai. Um pater familias em Roma antiga,
Um pater família, ele era o dono daquela família. Ele tinha direito entre vida e morte. Ele decidia quem vivia e quem morria dentro da casa dele. Ele decidia quem casava, ele decidia quem tinha direito de herança, ele decidia tudo. Era um pater familias. E aí Paulo está falando assim: o Espírito que nos adota nos dá o direito de chamar Deus de paizinho e nos dá o direito de servir a um Deus que é o nosso pater, o nosso pai, que tem direito, que domina a nossa vida. Então, a adoção de Deus a nós nos dá intimidade com o Pai, nos torna conhecedores de quem Ele é. Amém? Você pode nessa manhã falar assim: Deus, mas fala com fé, fala forte, diga: Deus, obrigado por ser o meu paizinho. Ele é o nosso paizinho, mas Ele também é a nossa rocha. Ele também é a voz poderosa que nos comanda. Amém? Lembro que quando eu era criança, eu tinha medo do olhar do meu pai. E agora eu posso falar com mais propriedade, que ele está aqui. Tinha medo do olhar. A minha mãe falava assim: vai falar com seu pai. Deus me livre. Tá igual o Theo. Sirlene fala: vai falar com seu pai. Ele anda, dá 2 voltas e volta. Desiste do que ia fazer. Quando minha mãe falava assim: vai falar com seu pai. Aí meu pai olhava assim. Aí eu falava: não é uma boa ideia. Eu acho que eu nem queria tanto assim, sabe? Deus, Ele nos comanda apenas com olhares. Deus, Ele tem toda a autoridade sobre nós. Deus, Ele comanda tudo aquilo que nós somos. Ao mesmo tempo que Ele é o paizinho querido que cuida de nós nos pequenos detalhes, Ele é o pai que governa a nossa vida e nos dá direção. Então não faça nada antes de perguntar ao seu pai o que você tem que fazer. A 6ª transformação e última que a adoção faz conosco. A 6ª, eu falei a 5ª não, né? Não? A 4ª nos dá intimidade. A 5ª nos dá legitimidade, que é o pater, eu falei junto. E a 6ª nos dá uma herança. Olha para o teu irmão e fala assim: você tem uma herança, irmão. Fala para ele e fala assim: você tem uma herança, irmão. Amém? Você tem uma herança. Herança é bom, né? Pai, eu tenho herança? Tenho. Quantos milhões? Eu sou doido para meu pai chegar um dia para mim e falar assim: olha, tudo isso era um teste para você se tornar um homem humilde, para você se tornar um homem justo. Tudo isso era um teste. Está aqui os teus milhões de dólares. Está aqui as tuas propriedades. Eu sou doido meu pai virar para mim e falar isso um dia, cara. Aí, ó. Mas nós temos uma herança. Essa herança, ela não é terrena. Essa herança, ela não é daqui. Romanos 8:17, abre comigo a tua Bíblia. Paulo fala aos romanos assim, ó: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de quem? Diga: de Deus. E co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você pode dizer aleluia? Você pode dizer glória a Deus? Paulo afirma que nós somos herdeiros de Deus. E essa herança é uma herança, ela não é uma herança somente terrena, ela é uma herança também para a vida eterna. Ela é uma herança de glória. Se com Ele sofremos, temos direito à sua glória. Nós detemos o direito da glória de Deus. Através do sacrifício de Jesus, o preço foi pago para que nós tenhamos a vida eterna. Pedro fala sobre essa herança também. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 5, diz assim: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são aguardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Então eu queria que você repetisse comigo, diga assim: a minha herança. Mas fala bem forte, diga assim: a minha herança não pode ser destruída,
não pode ser manchada, não murcha e está reservada no céu. Essa é a nossa herança. Quando Deus nos adota, Ele nos dá plenos poderes, Ele nos dá legitimidade e Ele nos torna legalmente detentores do direito de obter uma herança no céu. Você pode dizer glória a Deus? Você não é um filho do acaso. Por que a ligação sanguínea não tinha tanto valor quanto a ligação por adoção em Roma? Porque a ligação sanguínea eles viam como o acaso. Eles não podiam controlar quem nascia. Eles não podiam controlar o filho que nascia. Quem ele seria, como ele seria. A gente não detém esse poder. Você detém esse poder? Nós até hoje não detemos. Mas a ligação por adoção, o pai ele tinha plenos poderes em quem ele queria que fosse o seu filho. Era uma decisão pensada. Era uma ligação muitas vezes política. Era uma ligação muitas vezes para aumentar um clã. Era uma decisão pensada. Ele olhava para o filho, ele estudava a família, ele estudava os antepassados. Era uma decisão pensada. O pai queria que aquela criança fosse o seu filho. Deus não te escolheu pelo acaso. Deus ele te escolheu porque Ele queria que você fosse filho. Amém? Deus ele nos escolhe porque Ele quer que sejamos o seu filho, seus filhos. Queria que você ficasse de pé no teu lugar. A adoção de Deus a nós é uma adoção que olha para nós independente de quem nós éramos. Às vezes nós estávamos abandonados, largados para ser acolhidos, para ser escravos. Nós já éramos escravos. Nós éramos detentores de uma dívida impagável. Nós estávamos direcionados a uma condenação de um crime que nós não cometemos, mas que foi imputado a nós por herança. E aí Deus olha do alto trono em seu infinito amor e fala assim: eu vou te adotar, eu vou transformar o teu nome, eu vou te dar um novo status social e eu vou mudar a tua herança de condenação à vida eterna. Ao invés de uma morte eterna, agora você vai ter vida eterna. Ao invés de uma condenação eterna, agora você vai ter esperança eterna. Ao invés de choro e ranger de dentes, você vai cantar e sorrir. Amém? E lá em Apocalipse, se eu não me engano, no capítulo 2, diz que naquele dia nós receberemos uma pedrinha branca. Nessa pedrinha branca vai estar escrito o seu nome. Um novo nome que somente você vai saber qual ele é. Jesus, ele nos dá um novo nome. E essa pedrinha branca, ela se remete mais uma vez à cultura antiga romana. E quando o escravo ele era solto, quando o escravo ele era perdoado das suas dívidas, ele recebia uma pedrinha branca com o seu nome. Porque quando ele era comprado, ele perdia o nome. E quando ele era solto, ele recebia um nome. Essa pedrinha branca significava redenção, remissão. E esse novo nome, ele significava dignidade. Então naquele dia, Deus ele te dará uma pedrinha branca com seu nome escrito nela, um nome que somente você vai saber qual é. E esse nome vai te dar dignidade, esse nome te dá direito aos céus. Amém? A adoção de Cristo nos torna legalmente filhos. Você pode dizer assim: eu sou. Mas fala, diga: eu sou legalmente filho. Toda vez que você lê na Bíblia a palavra adoção, você vai ler ela de uma forma diferente. E você vai falar assim: esse é legalmente filho. Vale mais do que a ligação sanguínea. Vale mais do que a ligação sanguínea. Porque a ligação sanguínea é mérito. É mérito. Por que o sistema imperial, o sistema de reis, caiu há muito tempo? Porque as pessoas não aceitavam passar a autoridade de alguém para outro somente pela ligação sanguínea. Que injustiça é essa? Em que uns governam somente pela ligação sanguínea, somente por quem foi o seu pai. Por isso que nasce um movimento de democracia, em que aqueles que nos governam foram escolhidos para estar lá.
não é por ligação sanguínea, mas é por uma escolha deliberada. É por uma vontade de colocar alguém ali. Assim é o sistema de adoção de Deus a nós. Deus olha para nós, não por ligações sanguíneas, não por quem foi o seu pai, não pela linhagem que você pertence, mas Ele olha para nós com olhar de pai e muda quem nós somos e decide por simples e plena vontade dele. Você pode dizer glória a Deus? Romanos 10, versículo 9, eu queria ler com você, se puder colocar na Bíblia, na tela. Romanos 10, 9 até o 11 diz assim: se com a sua boca você confessar Jesus como Senhor do seu coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o seu coração se crê para a justiça e com a sua boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Quantos creem no Senhor aqui? Então nesse momento você pode fechar os teus olhos e falar assim: Senhor Jesus, diga forte, diga alto, para o mundo inteiro ouvir, diga: Senhor Jesus, eu creio no teu sacrifício na cruz, e eu creio que Deus ressuscitou através do Espírito o Senhor dentre os mortos. Por isso eu creio que através desse amor eu sou salvo. Você pode dizer glória a Deus? Nós somos filhos, legalmente filhos. Graça e paz, família, eu sou o pastor Felipe Almeida, estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo, espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer, se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo, clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.